Mais uma vez, boa noite aos irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro de Números, do irmão McToshin. Vamos retornar ao parágrafo que começa com esta maravilha. De imediato também, aqueles irmãos que quiserem fazer algum comentário, que esteja reunido à mesa do Senhor, que à vontade pode interromper. Vamos lá. Esta maravilhosa lei nos leva adiante para algo futuro, quando o resultado completo da obra perfeita de Cristo aparecerá. E quando ele, como o Messias de Israel, irá, no final de sua separação nazireu, provar a verdadeira alegria em seu povo amado e nesta terra. O tempo, então, terá chegado para o nazireu beber vinho. De tudo isso, ele se separou para a realização daquela grande obra, tão completamente exposta em todos os seus aspectos e em todos os seus rumos na lei precedente. Ele está separado da nação e separado deste mundo, no poder do verdadeiro nazireado, como ele disse a seus discípulos naquela noite memorável: eu não beberei doravante deste fruto da videira, até aquele dia em que eu beberei novo convosco no reino de meu Pai. Previsto em Mateus, capítulo 26, verso 29. Mas há um dia brilhante chegando, quando Jeová Messias se regozijará em Jerusalém e se alegrará em seu povo. Os profetas de Isaías a Malaquias estão cheios das mais brilhantes e emocionantes alusões àquele dia brilhante e feliz. Citar as passagens literalmente encheria um volume, mas se o leitor se voltar para a seção final da profecia de Isaías, ele encontrará uma amostra daquilo a que nos referimos. E ele encontrará muitas passagens semelhantes ao longo dos vários livros dos profetas. Ser desviado pelos títulos não inspirados anexados àquelas passagens magníficas que se referem ao futuro de Israel, como, por exemplo, as bênçãos do Evangelho, a expansão da igreja. Essas expressões são calculadas para enganar muitos leitores piedosos que tendem a presumir que os títulos são tão inspirados quanto o texto, ou, se não inspirados, que eles, pelo menos, contêm uma declaração correta do que o texto estabelece. O fato é que não há uma sílaba sobre a igreja do começo ao fim dos profetas. Que a igreja pode encontrar a mais preciosa instrução, luz, conforto e edificação
desta grande divisão do volume inspirado. É abençoadamente verdade, mas ela fará isso apenas na proporção em que for capacitada pelo ensino do Espírito e discernir o real escopo e objetivo desta porção do livro de Deus. Supor, por um momento, que só podemos obter conforto e lucro daquilo que se refere exclusivamente ou principalmente a nós mesmos, seria ter uma visão muito estreita, se não egoísta, das coisas. Não podemos aprender com o livro de Levítico e ainda assim, quem afirmaria que essa seção se refere à igreja? Não, leitor. Você pode ficar certo de que um estudo calmo, imparcial e devoto de A Lei e os Profetas o convencerá de que o grande tema de ambos é o governo de Deus sobre o mundo em conexão imediata com Israel. É verdade que em Moisés e todos os profetas há coisas concernentes a o Senhor, ele mesmo. Isso fica claro em Lucas, capítulo 24, versículo 27. Mas é ele mesmo, em seu governo deste mundo e de Israel em particular. Se esse fato não for distintamente apreendido, estudaremos o Antigo Testamento com pouca inteligência ou proveito. Pode parecer a alguns de nossos leitores uma declaração forte afirmar que não há nada sobre a igreja propriamente dita em todos os profetas, ou mesmo no Antigo Testamento, mas uma ou duas declarações da pena inspirada de o apóstolo Paulo resolverão toda a questão para qualquer um que esteja realmente disposto a se submeter à autoridade da Sagrada Escritura. Assim, em Romanos, pode subir? Assim, em Romanos, dito, Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, segundo a revelação do mistério que esteve oculto desde os tempos antigos, mas agora se manifestou, e pelas escrituras dos profetas, evidentemente no Novo Testamento, segundo o mandamento do Deus eterno, dado a conhecer a todas as nações para a obediência da fé. Está previsto em Romanos, capítulo 16, versículos 25 e 26. Assim também em Efésios 3, lemos: Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, gentios, se é que ouvistes a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como por revelação me foi dado conhecer o mistério, como antes em poucas palavras escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutras eras não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, para que os gentios
para que os gentios sejam co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, e para demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. Está previsto em Efésios, capítulo 3, versos 1 a 6, 9, 10. Vou dar uma pausazinha aqui para ver se algum irmão quer fazer algum comentário. É interessante. Irmãos, aí de trecho do livro de estudo de Levítico, no caso, essa parte aí está se referindo a qual capítulo, por favor, de Levíticos? Levíticos. Só dando uma olhada lá em cima. É Números, né? Números. É Números ou é Levíticos? Números. Tem Números. o livro que nós estamos estudando no momento é Números. Certo. Mas teve essa quer se referir a uma passagem que teve lá em cima falando sobre Levítico, foi isso? Foi a que eu vi falando sobre Levítico, ali achei que era Levítico, mas qual é o capítulo de Números que está se referindo aí, o comentário do irmão McTosh? Foi o... Puxa aí, Wesley. Aqui está dizendo, Eric, aqui é o número, na própria página está dizendo que é o 6. Capítulo 6. Número 6. É. Ah, tá bom. Obrigado. Ok. Vamos lá. Mas não devemos prosseguir com este assunto profundamente interessante da igreja. Nós apenas nos referimos às passagens claras anteriores das Escrituras, a fim de acalmar a mente do leitor quanto ao fato de que a doutrina da igreja, como ensinada por Paulo, não encontra lugar nas páginas do Antigo Testamento. E, portanto, quando ele lê os profetas e encontra as palavras Israel, Jerusalém, Sião, ele não deve aplicar tais termos à Igreja de Deus, na medida em que pertencem ao povo literal de Israel, à semente de Abraão, à terra de Canaã e à cidade de Jerusalém. Deus quer dizer o que ele diz. E, portanto, não devemos tolerar nada que faça fronteira com, ou pareça, um modo solto e irreverente de lidar com a palavra de Deus. Quando o Espírito fala de Jerusalém, devemos tentar tratar um documento humano respeitável como tratamos o volume inspirado. Tomamos como certo que um homem não apenas sabe o que quer dizer, mas diz o que quer dizer. E se isso é assim em relação a um pobre mortal falível, quanto mais em relação ao único Deus sábio e vivo, que não pode mentir, mas devemos encerrar esta sessão e deixar o leitor meditar sozinho sobre a ordenança do Nazireu, tão prenhe de ensinamentos sagrados para o coração. Desejamos que ele pondere
de maneira especial o fato de que o Espírito Santo nos deu a declaração completa da lei do nazireado no livro de Números, o livro do deserto. E não somente isso, mas que ele considere cuidadosamente a instituição em si. Que ele veja, que entende por que o nazireu não deveria beber vinho, porque ele não deveria raspar seus cabelos e porque ele não deveria tocar em um cadáver. Que ele medite sobre essas três coisas e busque reunir as instruções contidas nelas. Que ele se pergunte: eu realmente desejo ser um nazireu? Caminhar pelo caminho estreito da separação para Deus? E, se sim, distrair e atrapalhar os nazireus de Deus? E, finalmente, que ele se lembre de que há um tempo chegando quando o nazireu pode beber vinho. Ou, em outras palavras, quando não haverá necessidade de vigiar contra as variadas formas do mal dentro ou ao redor. Tudo será puro. As afeições podem fluir sem controle. As vestes podem fluir ao nosso redor sem um cinto. Não haverá mal algum do qual se separar. E, portanto, não haverá necessidade de separação. Em uma palavra, haverá novos céus e uma nova terra onde habita a justiça. Que Deus, em sua infinita misericórdia, nos guarde até aquele tempo abençoado em verdadeira consagração de coração a Ele mesmo. Eu gostaria de ter assim, a ajuda dos irmãos nessa partezinha aqui que fala sobre os céus e a terra, uma terra nova, cadê? Aqui, né? Novos céus e uma nova terra onde habita a justiça. Bom, essa nova terra onde habita a justiça, essa é será a terra já do milênio, irmãos, ou uma outra pós a situação do trono, essa é a primeira situação, e nos novos céus aqui, ó, podemos ver que está no plural, novos céus. É aquela explicação que é dada que Deus tem céus para cada circunstância e característica de irmãos que vão estar lá no mundo celestial, tipo a criança que não tem o discernimento sobre a circunstância do Senhor e que ele mesmo disse que já estariam salvas. Mas essas crianças vão estar em um céu que não é o céu que vai estar a igreja, por exemplo. E assim sucessivamente. Dentro desse raciocínio, o dos céus e a da nova terra, onde habita a justiça? Esse novo céu e nova terra, onde habita a justiça aí, é após o milênio, o reino milenal. Né? Pedro fala que essa terra e esses céus que hoje existem estão reservados para o fogo. Então, depois, após o milênio, quando virá o estado eterno, então Deus vai destruir, vamos dizer assim, essa terra e esses céus que hoje existem vão ser
queimados pelo fogo, e aí virá novos céus e a nova terra, que habita a justiça. No milênio, a justiça reina. Hoje, a justiça sofre, né? Hoje, a justiça sofre, no milênio, a justiça vai reinar, e no estado eterno, né, que a gente vai ter novos céus e a nova terra, a justiça vai habitar. Então, no milênio, a justiça reina. Hoje, a justiça sofre, mas no estado eterno, com novos céus e nova terra, a justiça vai habitar. Por isso que ele fala, terra onde habita a justiça. E esses novos céus aí, no plural, né, continua sendo o que é hoje, né? A gente tem, vamos dizer assim, basicamente 3 céus. Os céus onde as aves voam, vamos dizer assim, né? O outro céu onde está, vamos dizer assim, as estrelas, o sol, a lua, todos os astros que foram criados aí por Deus para poder servir de sinais para o homem, né, e medição do tempo e tudo mais. E o terceiro céu, que é, né, onde Deus habita, e esse aí, né, a gente não tem esse alcance, eu não consegue ver daqui, mas foi aquele céu onde até Paulo falou que foi levado, né, se no corpo ou fora do corpo, ele não sabe, mas foi levado para esse lugar, que é onde estão os anjos, né, os seres celestiais estão, e onde está também, claro, onde é a habitação de Deus, né, onde o trono de Deus está. Então, esses novos céus está se referindo a esses 3 céus aí. Então, não tem nada, vamos dizer assim, de um lugar, um céu para as crianças que natimortas ou que morreram ainda crianças, ou para aquelas pessoas que não têm a capacidade, né, que nem a responsabilidade, que nasceram com alguma deficiência mental, alguma coisa dessa, outro céu para os judeus, outro céu para a igreja, não tem isso. Né? A igreja, a gente sabe que é um povo celestial, então nosso lar é lá no céu. Hoje, nosso lar já é lá no céu. Né? A gente está aqui de passagem, somos peregrinos e forasteiros aqui na Terra. Mas aqueles que vão habitar, por exemplo, que vão viver o milênio, o lar deles vai ser aqui na Terra. Né? Vai continuar sendo aqui a Terra, os que entrarem no reino milenal. E depois, né, claro, aqueles que continuarem, depois de 1000 anos, continuarem lá, fiéis ao Senhor, que não se aliarem com Satanás, que vai ser solto no final do milênio, para vir contra a cidade santa, esses daí, né, eles vão entrar nessa nova terra, vão continuar sendo moradores da terra, só que agora da nova terra. E a igreja vai continuar sendo moradora do céu, só que agora desses novos céus, no caso lá, né, o terceiro céu, porque esses novos céus aí está se referindo que vão ser novos a esses 2 aí que fazem parte do reino do Senhor Jesus, que é a terra e os céus, que é onde as aves voam e onde estão os astros, o sol, a lua e as estrelas errantes, que são os planetas. Então, esses 2 novos céus, esses 2 céus aí que hoje existem, eles vão passar pelo fogo também, assim como a terra. E vai existir novos céus e uma nova terra. O lugar de habitação de Deus, que é chamado em algumas partes da Bíblia de terceiro céu, né, como Paulo se refere e tudo mais, ele vai continuar lá. Né? Não vai passar pelo fogo, porque lá não tem o que sofrer juízo, não tem o que queimar, vamos dizer assim. Quando fala de fogo, a gente está falando de juízo. Então, nesse terceiro céu, não tem o que queimar. Então, basicamente, está falando do primeiro e do segundo céu, que é onde as aves voam, o primeiro céu, e o segundo céu, onde estão o sol, a lua, as estrelas e as estrelas errantes, que são os planetas. E os homens hoje chamam de planeta, mas são as estrelas errantes. Tá bom?
O irmão Leônios levantou a mão. Pois não, irmão Leônios? É só para complementar o que o irmão Wesley está falando aí, que é interessante que o capítulo 20 de Apocalipse, né, termina falando do juízo final, né? E aí, quando entra no 21, já entra falando do novo céu e nova terra. Então, é bem claro o que o irmão falou aí. Era só isso mesmo. O irmão Leônios, o irmão Wesley, outro aí, aquela passagem que, não sei se é Daniel, que estava esperando uma mensagem de Deus e Deus teria colocado um anjo para trazer essa mensagem e demorou um pouco. Foi em Daniel essa passagem? Me lembre aí, por favor. Os irmãos estão lembrados? É Daniel, sim. Agora, capítulo, versículo, vamos ver. Aonde é que eu quero chegar? Eu acho que lá nesse texto tem alguma coisa dizendo que a demora do anjo chegar até Daniel foi justamente porque ele não estava conseguindo em razão de alguma potestade. E foi necessário a intervenção de um arcanjo. Alguma coisa assim, será que não tem? Vê se essa passagem aí, Nilton, aí, ó, a Bíblia aí aberta, 10, Daniel 10, 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia, exatamente, me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Ou seja, essa passagem aí, que o anjo diz que teve esse percalço aí com o reino da Pérsia, não teria sido, o irmão Wesley, essa passagem do segundo céu, porque, veja só, o primeiro céu não seria aquela circunstância da atmosfera até onde os nossos olhos podem alcançar. Existe um segundo céu que nós não temos conhecimento de domínio por conta das circunstâncias de ser uma parte do espaço onde vivem justamente essas circunstâncias das potestades, dos príncipes, tal, tal, tal. E o terceiro, que é exatamente lá o reino do Pai. Então, nessa passagem aí, que teve esse impedimento, né, do anjo chegar até o primeiro céu, que é onde nós vivemos, e aonde Daniel estava na parte da terra, não seria o segundo justamente esse impasse onde tem, vamos supor, essas batalhas celestiais. Não obstante, eu tô falando sobre a circunstância dos céus, porque a circunstância do reino da Pérsia dentro da terra, a gente já sabe, já foi explicado isso a aulas anteriores, né, ensinamentos anteriores. Deu para entender aí a minha dúvida? Deu para entender, sim, Newton. Mas, pensa assim, ó, segundo o céu, né, é onde estão os astros que foram criados, né, os como fala lá em Gênesis,
Deixa eu ver aqui lá no Gênesis, no capítulo 1. Deus criou os luminares, né? Os luminares, o sol, a lua, o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, e as estrelas, tudo mais. Então, esse é o segundo céu. O primeiro céu é onde as aves voam, a gente vê, onde tem a atmosfera da Terra, né? E depois veio o segundo céu, que a gente poderia chamar hoje, os cientistas gostam de chamar hoje, do espaço sideral, né? E o terceiro céu, né, seria onde está o trono de Deus, onde Deus, né, habita, e onde também os seres que foram criados por Deus para o servirem e ministrarem perante eles. Quem são esses seres? Os anjos. Esses seres foram criados por Deus um por um para estarem diante dele e ministrarem perante ele. Ora, onde Deus mora no terceiro céu, ele habita lá no trono, né, e tem o trono dele lá. E esses seres foram criados para esse lugar também, né? São vamos dizer, seres adequados, né? São espíritos, não tem corpos como a gente tem que lembrar sempre disso. Os anjos são espíritos, são seres espirituais, e são espíritos, ou seja, eles não têm corpos, então eles habitam, eles moram no céu, eles estão no céu, que seria o terceiro céu, que é exatamente o céu que Paulo fala lá em 1 Coríntios, ou 2 Coríntios, capítulo 12, capítulo 12, 2 Coríntios. Paulo fala assim, 12, verso 2. Conheço um homem, né, em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Paraíso, a gente sabe que é o céu, né? O céu, no caso, onde o Senhor habita, onde Deus habita e onde também os anjos estão lá, moram lá. E foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é visto falar. Então, aí Paulo já está nos falando disso. Ó. O terceiro céu qual é? É onde a gente pode chamar de paraíso, ou seja, são os lugares celestiais onde está a morada de Deus e onde está também onde os anjos habitam, porque os anjos foram criados para o céu, para habitar no céu. O homem, que tem espírito, alma e corpo, foi criado para habitar na terra. Certo? E a igreja, que é uma nova criação, né? Que é uma nova criação, a igreja, ela foi criada também para habitar no céu. Por isso, antes de irmos para o céu, quando o Senhor Jesus vier nos arrebatar, antes de irmos para lá, teremos nossos corpos transformados, né? Transformados. Por quê? Porque vai ser corpos apropriados para habitarem no céu, né? Para habitarem no céu. Estaremos morando lá no céu e seremos homens, né? Homens com corpo, com espírito, com alma e corpo. Assim como, né, o primeiro homem, né, dessa criação, vamos dizer assim, dessa nova criação, que é o Senhor Jesus, ele é o celestial, e ele subiu ao céu, né, depois de ser ressuscitado, morreu na cruz e foi ressuscitado, e ele subiu ao céu, foi glorificado, subiu ao céu, está à direita de Deus. Um homem, o Senhor Jesus. Existe um homem hoje lá no céu. O único homem que tem hoje lá no céu é o Senhor Jesus. Um corpo, uma alma e um espírito. Um espírito, alma e corpo. O Senhor Jesus. Né? É o único e o primeiro. Lembre-se que sempre o Senhor Jesus tem a primazia em todas as coisas. E ele está lá no céu. Mas quando ele vier e arrebatar a igreja e nos levar para morar com ele lá no céu, então vai ter uma multidão, né, de homens lá no céu. Hoje só tem um. Os outros que moram no céu são seres celestiais, seres
são anjos, né, que são espírito. Eles não têm corpo. Tá? Então, a gente vê Paulo falando aí do terceiro céu, que é esse lugar. O segundo céu seria qual? O que os cientistas gostam de chamar hoje de o espaço sideral, onde tem as estrelas, onde tem o Sol, a Lua, tem todos os astros que Deus criou, né, para sinais e para marcação do tempo para o homem. E temos a Terra, que Deus criou, né, para o homem habitar nela. Então, o homem foi criado e foi feito para habitar na Terra. Então, são esses os três céus que existem, né? O céu das aves, que também foram criadas para, né, voarem e serem o local delas de, vamos dizer assim, de viver. Os céus, que nós temos aí na atmosfera da Terra. Temos os céus que foram criados para os astros. E temos o terceiro céu, que é a habitação de Deus. E também, onde os anjos também habitam, porque eles foram criados para ministrar perante Deus. Então, essa questão dessa dúvida, Milton, né, dessa vinda do anjo, né, para falar com Daniel, que Daniel estava orando, e houve essa resistência por parte de algum outro ser espiritual, né, no caso de algum anjo caído, que na palavra de Deus ali está falando que ele é o príncipe da Pérsia, porque a gente sabe que todos os reinos do mundo jazem no maligno. E o príncipe deste mundo é Satanás. Isso a gente vê lá nos evangelhos, a própria palavra de Deus falando sobre isso. E ele deve ter alguns, vamos dizer assim, príncipes ou principados, né, malignos, que ele designa para estar influenciando alguns reinos aqui na Terra. E nessa época aí, um desses reinos era o reino da Pérsia. E quando o anjo veio para trazer a comunicação de Deus para Daniel, houve essa resistência aí desse ser espiritual aí, mais maligno, né? E resistiu ali. E precisou que o arcanjo Miguel, que é um dos primeiros príncipes, como até a gente leu aí, em Daniel, e a gente, um arcanjo, ele dá uma hierarquia, vamos dizer assim, entre os anjos maior e mais poderoso, e foi preciso que o arcanjo Miguel viesse para que fosse desimpedido o caminho desse anjo, né? E a gente sabe que anjo, a palavra anjo significa mensageiro, né? Então, o anjo veio trazer a mensagem para Daniel. Talvez essa luta, essa batalha aí possa ter ocorrido, vamos dizer assim, no segundo céu ali, onde nós consideramos hoje o espaço sideral. Ou pode ter ocorrido no primeiro céu aqui, onde tem as aves, onde tem, né, tem a nossa atmosfera, né? Pode ter ocorrido em qualquer lugar desse. O que acontece é que Daniel não viu isso. Ele soube porque o anjo falou. E nós também não temos os anjos, a não ser que eles, né, autorizados por Deus ou mandados por Deus, eles se manifestam, apareçam, como era feito no Antigo Testamento. Hoje em dia a gente não precisa mais disso, e nem as comunicações para a igreja não são feitas através de anjos. Isso era para o Antigo Testamento, para o povo de Israel, mas para a igreja não, né? A igreja não. O que se fala da igreja com relação aos anjos é que os anjos estão observando, olhando e aprendendo, e interessados em ver, né, essa questão do evangelho da graça, né, e da testemunho da igreja. É isso que a gente vê lá no Novo Testamento falando dos anjos, que eles estão olhando, estão aprendendo. A gente vê isso lá quando fala do véu, né, da cobertura, que fala que, né, o homem não deve usar o véu ou a cobertura na cabeça, a mulher deve usar a cobertura na cabeça por causa dos anjos. Por quê? Porque os anjos estão olhando, eles estão vendo. Então, para eles verem, eles vêm aqui e vão observar. Mas eles moram aqui? Não, não moram aqui. Né? Eles não moram aqui. Só isso aí. Ok, essa parte da igreja eu entendi. O irmão Jefferson, pode colocar aí João 14, 2? Só para fechar o João 14,
verso 2. Irmão Wesley, talvez a parte da criança que eu falei, talvez não tenha explicado melhor. Mas aqui tem assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Bom, nessa parte aqui que fala sobre, mais em cima, várias moradas, era onde o sentido da pergunta que eu tinha feito. Ou seja, ele mesmo está dizendo que na casa do pai existem várias moradas. Na casa do pai, o quê? O paraíso lá, né? O terceiro céu. Existem várias moradas. Essas várias moradas aí, que eu estou perguntando, não seria, por exemplo, você terá lá no céu uma morada que irá abrigar a igreja. E, por exemplo, aonde vão estar os guris, os bebês? Não seria aí uma outra morada que não a da igreja, mas também lá junto do Pai? Deu para entender agora? Sim, deu para entender, sim. Essa passagem aí realmente traz esse pensamento aí, né? Nos dá essa visão, né? O senhor está dizendo aí que lá na casa do Pai tem muitas moradas. Então, realmente, a igreja vai ter a sua morada, os santos do Antigo Testamento também, e essa, como você falou também, vão ter sua morada, ou seja, um lugar no céu que é deles, e que o Senhor preparou, e que o Pai preparou para eles, para os santos do Antigo Testamento, para as crianças que morreram ainda crianças, ou que nasciturnas, vamos dizer assim, né? E para a igreja também. Assim como tem também lá para os anjos, né? Os anjos que já moram lá. Então, é isso aí mesmo, Nilton. Eu entendi aí o que você está falando. Ok. Agora eu fiquei mais tranquilo. Vamos lá, Rogério. Só um breve complemento, irmãos. Pois não, Isaac. Eu acredito que o texto ali de Paulo acerca do terceiro céu, ele não bate um martelo acerca o texto ali nem é voltado para isso, entendeu? Para a quantidade de céus. Sim. Isso você também não vai encontrar em nenhum outro lugar da Bíblia, a questão de quantidade de céus. Então a gente pode dizer o seguinte, clarear da seguinte forma: suponhamos que existam 3 céus, né, até o terceiro céu, pois Paulo se referiu ali a terceiro céu, mas ali não tem batendo o martelo falando, ó, existem apenas 3 céus. Então não existe essa limitação na palavra de Deus acerca da quantidade de céus. E, então pode ser que seja assim, só 3, pode ser que não, pode ser que seja infinito, pode ser que sejam muito mais. Não tem essa definição claramente, de forma clara, falando existe apenas 3 céus. E, como eu falei, o texto ali nem é voltado para a quantidade de céus, é muito mais para Paulo falar sobre coisas que ele ouviu, inefáveis e tal, defendendo muito ali o seu apostolado, né? E mostrando, e mesmo assim ele não quer se gloriar, então ele não fala dele, né? Ele fala, conheço um homem e tal, não sei se na carne ou se fora, mas que foi arrebatado ao terceiro céu. Mas veja o detalhe, ele não fala, só existe 3 céus, ele fala, então é uma citação que ele fala ao terceiro céu, mas não diz que só são 3, ou que são 4, que são 2. Então eu acredito que a gente pode supor, por conta, e só tem essa citação na Bíblia toda sobre o terceiro céu. Então, só para a gente ter esse cuidado de a gente nunca bater martelo de que realmente existem apenas
três céus, porque a gente não vai encontrar na Escritura em nenhum lugar dizendo que existam apenas três céus. Então pode ser muito além. Tem algumas coisas na Bíblia que o Senhor não deixa muito claro, assim, quantidades, quantitativo, porque não vai fazer nenhum sentido para nós aqui, não vai fazer nenhuma diferença a quantidade de céus, ou de planetas, ou de estrelas, seja lá do que for, para a nossa vida aqui, né, cristã. Então, de qualquer modo, só para a gente ficar atento que pode nunca bater o martelo acerca de a quantidade de céus que existe, porque não está claro isso, só existe essa citação de que ele foi até o terceiro céu. Perfeito, irmão Isaac. Quantos céus inacessíveis Deus pode colocar? Nós é que temos limitações. Perfeito. Irmão Leone, levantou a mão, pois não, irmão? Era só essa dúvida mesmo que o irmão acabou de falar aí, que eu tinha visto, me lembrei, os irmãos falando aí, me lembrei dessa passagem que fala céu inacessível. Aí eu também não sei onde está essa passagem, então eu queria só fazer essa pergunta se algum irmão tinha algum conhecimento, mas o irmão já falou aí. Ok. Obrigado. Vamos lá. Irmão Jefferson? É grande essa passagem aqui, que começa com o leitor observará? Vê aí. Perdão, Newton. É que eu ouvi aí o irmão Leones. Sim. Eu achei aqui em 1 Timóteo, que fala que o único que é imortal e habita em luz inacessível. Isso. Em luz inacessível. Não sei se os irmãos confundiram em céu inacessível. Não, é na parte da luz mesmo, porque assim. Eu vou colocar aqui para a gente não ficar divagando. Efésios, não foi? Timóteo. Primeiro Timóteo, capítulo 6, verso 16. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém. Clica aí, irmão Jefferson, no primeiro, no assim, para ver se tem algum significado diferente em outra versão. Imortalidade, luz. Vamos ver nas outras? Luz. Praticamente todas em luz, né? E Nelson Darby, John Nelson, light, é luz. Até casa com a circunstância da explicação que o trono do Senhor é uma circunstância de um poder tão grande, que nem os próprios serafins eles conseguem olhar para o que seria o rosto do Senhor, vamos dizer assim. Inclusive, as asas, um dobro, uma dupla de asas, fica na frente dos olhos dos serafins, que são os mais próximos da proteção ali, da segurança, vamos assim dizer. Então, o poder da luz é tão extrema que, dentro da própria criação do Senhor, aqueles que ele colocam para a circunstância de proteção não conseguem vê-lo.
Está entendendo? Então, a circunstância é light mesmo, light de luz. Ok. Respondendo sua pergunta, podemos ler só esse parágrafo, Newton, para a gente ter uma conclusão da leitura e o senhor permite. Era só para ver se era longo, desculpe interromper. Não, não é não. Pronto. Não é não. Então, vamos lá. Dando continuidade. O leitor observará que aqui chegamos ao fim de uma seção muito distinta do nosso livro. O acampamento está devidamente organizado. Cada guerreiro é devido trabalho, lá no capítulo 3, 4. A congregação é purificada da contaminação, capítulo 5, 5. Provisão é feita para o mais alto caráter de separação para Deus, capítulo 6. Tudo isso é muito marcante. A ordem é impressionantemente bela. Temos diante de nós não apenas um acampamento limpo e bem ordenado, mas também um caráter de consagração a Deus, além do qual é impossível ir na medida em que é o que só é visto em sua integridade, na vida do nosso bendito Senhor Jesus Cristo. Tendo, então, alcançado este ponto elevado, nada resta senão Jeová pronunciar sua bênção sobre toda a congregação e, consequentemente, obtemos essa bênção no final do capítulo 6. E certamente podemos dizer, uma bênção real correta. Vamos ler e considerar. E o Senhor falou a Moisés, dizendo, fala a Arão. Era até considerar? Você queria? E o Senhor falou a Moisés, dizendo, fala a Arão e a seus filhos, dizendo, desta maneira abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê paz. E eles porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Esta bênção copiosa, até abençoarei? Isso. Tudo bem. Então, grava aí para a gente, que vai recomeçar em esta bênção, mas a gente pode reler o início lá na próxima, se assim o Senhor permitir. Certo. Graças ao Senhor. Amém. Vou estar tirando a gravação. Tá? E o irmão Ivan está aí? Ô, meu irmão, cheguei agora. Pronto. O irmão dá para agradecer, irmão? Certo. Pronto, vou tirar a gravação.